Boa noite, meus caros, né? Estamos aqui para mais um vídeo e sem muita enrolação, né? Vamos falar hoje sobre a vitamina que não é uma vitamina, né? Que seria a vitamina D, né? E falar mais especificamente, a gente já conhece que ela tem essa questão desse mecanismo do cálcio, né? Questão da densidade mineral óssea, mas o nosso foco hoje no vídeo não vai ser falar da questão óssea, e sim na questão muscular, porque a gente sabe que a vitamina D também vai ter um impacto ali, né? A gente vai já ver se isso é em maior ou menor escala, mas também vai ter um impacto no músculo esquelético, né? No tecido muscular esquelético. Enfim, vai ter um impacto aí de síntese proteica da massa muscular. Beleza? E, né, testando aqui um outro formato, dessa vez eu já trouxe o texto pronto, né? No caso, eu puxei aqui um artigo e só comentando um pouquinho sobre esse artigo. É uma revisão bibliográfica. Então, o que seria isso? Né? Essa é uma revisão da bibliografia já existente. Então, o que acontece? Aqui, ó, se a gente for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesquisadores. Então, a turma foi lá, buscou o banco de dados, buscou a bibliografia, né? Buscou as referências já existentes sobre o assunto e compilou, certo? Isso aqui é um artigo, uma revisão de 2019. Então, basicamente, o que a gente tem aqui em mãos, né? Eu peguei aqui o abstract do artigo, se eu fosse trazer ele todo, né? O vídeo aqui ia ficar quase o tamanho de uma live, então peguei só o resumão dele. Mas basicamente isso é uma revisão, isso é um apanhado geral, atualizado, pelo menos até 2019, que a gente tem sobre o assunto, certo? Então vamos tratar um pouquinho aí sobre a vitamina D, entender por que ela não é uma vitamina e qual o papel dela, né, na musculatura esquelética, beleza? Então começando aqui, né? Outra coisa, fui grifando aqui o que eu achei de mais importante, fazer alguns comentários, né? Para a gente poder aprofundar um pouquinho mais o vídeo, certo? Sempre tento puxar, extrair mais aqui do vídeo do que do post lá no Instagram. Até porque, como eu falo, né, a plataforma lá não é para isso. Não adianta você postar ali vídeo longo, mini aulas em Instagram, porque, enfim, né, tem que ser um conteúdo mais rápido e mais enxuto. Então vamos lá, começando, né? Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela se dissolve, né? O veículo dela seria a gordura, inclusive ela é estocada, ela é armazenada no tecido adiposo, né? Então ela é uma vitamina lipossolúvel que desempenha uma série de funções no nosso corpo, como as coisas mais conhecidas, né? Manutenção das concentrações de cálcio, fósforo, né? Também o fosfato, que eu até acrescentei aqui, né? Ainda que em menor escala, mas é válido comentar. Manter essa concentração de cálcio, fósforo e fosfato no sangue e melhora da reabsorção óssea. Então ela tem um impacto ali principalmente, né, na questão do cálcio e na questão da densidade mineral óssea, né? Uma pessoa deficiente de vitamina D, ela costuma apresentar problemas como, por exemplo, osteoporose, né? Problemas da manutenção do tecido ósseo dela, certo? Nos seres humanos, 90% das necessidades de vitamina D vem de onde? Da luz solar, né? Basicamente da radiação dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. Por quê? Né? Esses raios têm a capacidade de sintetizar via pele a forma inativa dessa vitamina. Então, o que acontece? Né? A gente se expõe à luz solar ou a gente ingere um alimento com a vitamina D, só que isso vem biologicamente indisponível. O corpo vai fazer o processo de converter, né, na fração disponível, a fração que é absorvida, a fração que é aproveitada, né? Quando a gente puxa um exame de sangue, a gente puxa esse marcador aqui, ó, esse nome estranho, né? É o 1,25 de hidroxivitamina D. Essa é a versão ativa dela, essa é a versão que vai fazer efeito, digamos assim. É como se a gente fosse comparar o T4 com o T3, né, os hormônios da tireoide. O T4 seria a versão inativa que vai ser convertido para o T3, que é a versão ativa, certo? Então aqui, só por questão de curiosidade, né? A gente se expõe à luz solar ou a gente ingere a vitamina D, então a gente vai, né, pegar a forma inativa dela. Esse processo de conversão na versão ativa vai ocorrer inicialmente no fígado e depois passa pelos rins, né? Então a pessoa que tem um problema aqui na questão desses órgãos já pode ter um comprometimento, né, com os valores da vitamina D. Uma outra coisa que eu deixei aqui também, né, de curiosidade, são a questão do referencial nos exames, né? Então, o que é interessante a gente saber, né? Valor mínimo para indivíduos saudáveis, uma pessoa que não tem uma deficiência, não é um grupo de risco, não é um idoso, não é uma pessoa com problema ósseo. É interessante ele ter no mínimo ali 20 nanogramas por ml, né? Não confundir aqui o valor que vem no exame, a unidade que vem no exame, com a unidade da suplementação, que é aquele UI, né? Seria unidade internacional. Então, para indivíduos inicialmente saudáveis, é interessante ter um mínimo ali de 20 nanogramas por ml, né? Agora, quando a gente fala de hipertrofia, performance, a gente quer tentar extrair algum benefício extra, né, dessa vitamina D. Eu já acho interessante, né, isso daqui seria uma referência minha, eu já acho interessante a gente deixar isso aqui em pelo menos 60.
lá no exame, beleza? Chegando a um limite de até 80. Por quê? Quando a gente passa muito de 80, quando a gente passa muito de 100 nanogramas por ml, a gente começa a entrar na casa de pessoas que têm uma deficiência, que têm um problema, que precisam jogar uma dosagem mais agressiva, né? Grupo de risco, a pessoa já tem um problema ósseo, um idoso, mas se a gente bota isso para uma pessoa saudável e ainda soma com o que ela vai pegar do sol e da alimentação, isso fica potencialmente prejudicial, porque lembra que é uma vitamina que vai mexer com a concentração de cálcio, né? Então, se isso está em excesso, pode levar o quê? A calcificação renal. E qual é o problema, né? Rins é uma coisa que não aguenta abuso, fígado já um pouco mais, mas rins é aquela questão, né? Uma vez lesionado, é de lá para pior. Ele não regride, ele não volta, você não recupera uma lesão renal. Então, se seu rim um dia foi 100% e ele ficou 90%, é de 90% para menos para o resto da vida. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar aqui um cuidado dobrado, digamos assim. Beleza? Explicando um pouquinho melhor por que a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, né? Ela foi classificada como uma vitamina, mas ela está mais para um pré-hormônio. Como assim? Pré-hormônio é algo que vem antes de um hormônio, né? O que seria o hormônio de fato? Seria 1,25 de hidroxivitamina D, seria a versão ativa dela, né? De novo, compara o T4 com o T3. O T3 é que será a versão ativa que vai fazer o papel. Mas isso por quê? Primeiro, tem como a gente bater toda a vitamina D, né? Através do sol, sem alimentação. Então, assim, não se enquadra como um micronutriente, né? Não se enquadra como um fitoquímico, uma coisa assim. E outra, a gente tem inclusive receptores, né, para a vitamina D. E outra, ela tem função tecidual. O que seria um hormônio, basicamente? É o que vai ter função, vai ter um impacto em algum tecido, né, se liga em algum receptor, né, e que vai gerar alguma sinalização celular. A gente vai ver mais para frente que ela faz tudo isso, né? Ela se encaixa no papel de um hormônio. Tem receptor, ela tem impacto em tecidos, no nosso caso aqui vai ser o tecido muscular e esquelético, né? Enfim, já no caso da vitamina mineral, geralmente são coenzimas, elas vão participar de algum processo bioquímico. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente não, um tanto quanto diferente. Né? Um papel da vitamina, um mineral, de um hormônio ou um pré-hormônio, né? Como no caso da vitamina D. Enfim, então vamos finalmente aqui chegar no assunto, depois de bater por cima, né? Descobriu-se recentemente, né? Não tão recentemente, na verdade, a existência de receptores de vitamina D no músculo esquelético. Pô, se tem receptor lá para ela se ligar, alguma coisa ela deve fazer. Então, vamos ver o que acontece. Enfim, então a gente tem o quê? Que a vitamina D, sempre lembrando, a versão ativa dela, né? Acho redundante ficar reforçando isso. Ela possui influência no ganho de massa muscular esquelética. Porém, né? Isso é mais expressivo em indivíduos de meia idade ou em idosos, possivelmente por uma carência, né? Nossa grande dúvida aqui é pensar se, tipo assim, a pessoa já está com os níveis ok de vitamina D. Será que ela teria algum benefício em suplementar, em jogar mais? Enfim, isso é algo que, já dando spoiler, fica em aberto, né? A pessoa tendo condição financeira, eu acho válido sim fazer esse investimento, mas não vai ser o grande divisor de águas. Mas enfim, ainda que os resultados tenham sido mais expressivos em indivíduos de meia idade em idosos, né, uma pessoa com possivelmente alguma carência, o que exatamente ela faz? Né? Ela vai estimular a expressão gênica em várias vias de proliferação e diferenciação celular. Então, peraí. Se ela vai, né, influenciar proliferação, ou seja, a divisão, né, o aumento do número de células, ou diferenciação celular, vai transformar uma célula virgem, uma célula satélite, em uma célula muscular, digamos assim, em um miócito, isso talvez seja um possível mecanismo, né, de uma hiperplasia celular. Ela não exatamente iria ajudar a hipertrofiar, aumentar o tamanho da célula, mas aumentar o número, a quantidade de células. Isso aqui é interessante. Isso já não é uma coisa tão fácil de obter, né, com metodologia tradicional de hipertrofia, né? Com treino, dieta, a gente sabe que isso acontece em bem menor escala, né? O bruto do processo mesmo é a hipertrofia muscular, né? Mas se a gente conseguir induzir um pouco de hiperplasia muscular, sempre é interessante, né? A gente começa a aumentar o teto dos nossos resultados. Enfim, ela também vai induzir diretamente a síntese proteica, essencial quando a gente fala de ganho de massa muscular. Vai estimular a expressão gênica da insulina, um hormônio também essencial, chave nisso. Não vou me atentar em ficar batendo muito aqui, falando sobre o hormônio, né? Mas a gente sabe que a insulina tem um papel chave, né? Enfim, atividade da leucina também, outro sinalizador para a hipertrofia, digamos assim, né? Tem uma função além da hipertrofia também. Enfim, e vai impactar na sinalização da via AKT-mTOR, que é a via justamente que vai dar o gatilho inicial para que todas as reações de síntese proteica, todas as reações celulares que vão levar à hipertrofia, é o caminho, basicamente, né? O que vai destrinchar, o que vai fazer a diferenciação, né? O que vai produzir uma coisa e outra, fazer a diferenciação até aquela célula conseguir hipertrofiar, levar à hipertrofia muscular, certo?
Outra coisa aqui, o que eu acho um dos fatores mais interessantes, além dessa proliferação e diferenciação celular, né? O que a vitamina D tem para oferecer para a gente? Ela consegue suprimir consideravelmente a expressão da miostatina. Então, o que seria essa miostatina, né? Inclusive já diz aqui no artigo, mas resumindo. É um regulador negativo da massa muscular. Basicamente, a miostatina é o que vai frear o seu ganho de musculatura. Só que isso envolve musculatura de tudo. Por exemplo, por que não é interessante a gente ter um descontrole de miostatina e sair produzindo músculo adoidado? Bom, isso gera uma tendência a sobrecarregar o organismo, né? Se você gera um aumento de massa muscular sem adaptar o corpo, né, para sustentar aquilo dali, isso vira algo danoso. Você ganha com estética, mas você perde em saúde. Então, diminui muito a longevidade da pessoa. Não compensa, no final das contas, fazer isso. E lembrar que, por exemplo, o coração, né, é um tecido muscular também. Só que não é um tecido muscular esquelético, né? É um tecido muscular cardíaco. Ele também vai sofrer influência disso. Ele também tem receptores, né? Enfim, ele também vai sofrer o processo de hipertrofia. E não é qualquer hipertrofia do coração que é benigna. Existe a benigna e existe aquela hipertrofia maléfica, né? Que literalmente deforma seu coração. Então é interessante ter esse controle. Mas no caso da vitamina D, já que a gente está tratando especificamente, né, do tecido esquelético, tudo isso daqui está se aplicando ao tecido esquelético, beleza. No tecido esquelético, ela consegue suprimir a expressão da miostatina. Então, sempre é interessante, né? Se a gente juntar isso com uma possível hiperplasia celular, a gente vai aumentando cada vez mais o teto dos nossos ganhos, né? Até onde a gente pode chegar, beleza? Enquanto que ao mesmo tempo ela vai regular positivamente, ou seja, ela vai subir a expressão de folistatina. Folistatina é basicamente o contrário da miostatina. Se a miostatina freia a musculatura, a folistatina, que é uma outra proteína, é o que vai dar o sinal, que vai dar o comando para aumentar a musculatura. Então elas são antagônicas, né? Quando uma baixa, geralmente sobe a outra. A vitamina D consegue fazer as duas coisas, né? Ela tanto baixa a miostatina quanto ela aumenta a expressão da folistatina, o que é ótimo, né? Outra coisa também muito interessante, né? Outro fator que é essencial, importantíssimo também, ela aumenta a porcentagem de fibras do tipo 2A, né, nos músculos. Essa fibra do tipo 2A é justamente aquela fibra de explosão, fibra de força, fibra anaeróbica, aquela fibra que hipertrofia mais e mais facilmente, certo? Aquela hipertrofia que gera mais força ali para o indivíduo, aquela hipertrofia clássica, né, do fisiculturista ou do atleta de força, né, o contrário da hipertrofia de endurance, enfim, seria aquela fibra branca, né? Então, assim, se você for ver de maneira geral, o maior benefício dela aqui, quando a gente fala do tecido muscular, não é exatamente o que ela vai lhe estimular de síntese proteica, porque é muito pouco. Se a gente comparar com o que a gente estimula de treino, própria proteína da dieta, é muito pouco, mas o benefício dela são benefícios interessantes e mais indiretos, né? Essa síntese proteica aqui que ela vai estimular é pouco, é algo irrisório, né? Essa estimulação aqui da insulina, da mTOR, é pouca coisa. Você nunca viu uma pessoa, pô, fiquei enorme, fiquei grande porque está tomando vitamina D. Mas se a gente mantém, por exemplo, os níveis séricos ali no sangue, né, de 60 para cima, né, 60, 80, também não ficar algo prejudicial à saúde. Se a gente mantém isso por longo prazo, será que a gente não consegue estimular um mecanismo aí de uma possível hiperplasia celular? Será que a gente não vai ter um aumento ali na porcentagem, na concentração de fibras do tipo 2A? Isso definitivamente leva a uma vantagem na hipertrofia, certo? Será que a gente mantendo a miostatina suprimida e a folistatina mais alta, pô, isso também vai aumentando o nosso teto de resultado? Tá entendendo? Então, assim, a ideia aqui não é colocar a vitamina D como algo, um super divisor de águas, né? Até porque até dentro de esteroides anabolizantes, da parte ergogênica da coisa, a galera fala do GH, da trimbolona, nem isso é considerado divisor de águas. Então, quem dirá, né, a inocente vitamina D. Mas é algo que eu particularmente, assim, se cabe no orçamento da pessoa, eu acho interessante ter no arsenal. Assim como o ômega 3, por exemplo, certo? Então, enfim, né? O que a gente pode concluir seria basicamente isso. Acho que eu não esqueci nenhum ponto aqui que eu tinha colocado de anotação. Então, conclusão é o seguinte, não vai ser um divisor de águas, como eu falei, mas é uma das vitaminas que eu acho interessante a pessoa, né, tendo o cascalho, tendo a condição para isso, fazer um investimento, seria algo a longo prazo, não é que você vai tomar vitamina D e seu shape vai mudar, mas assim, uma pessoa que ao longo da vida vem acumulando bons níveis de vitamina D, você pode observar isso na prática, né, aquela pessoa que pega sol, pois, às vezes tem um impacto, às vezes não, costuma ter um impacto até na libido do sujeito, né. E como eu falei, vitamina D está mais para um hormônio, tá mais não, ela é um hormônio. É porque foi classificado como vitamina e assim ficou, né? Uma outra vitamina que é vitamina mesmo e que pode dar um empurrãozinho, pode dar uma ajuda, né? Sem, enfim, valorizar demais, seria a vitamina B12. Então, assim, se o sujeito, se você, seu paciente, enfim, né? A pessoa interessada no processo de hipertrofia muscular, tá com tudo ok, tá treinando bem, tá com alimentação legal, tá com sono em dia, enfim, tem um cascalho para investir na suplementação, pode ser um pré-treino, pode ser, enfim, um estimulante, alguma coisa, uma vitamina D em níveis ali 60, 80, uma vitamina B12 pode ser interessante, certo? Não adianta supervalorizar demais nada, né? O caminho nunca é ficar tomando coisas, mas assim,
Achei interessante trazer esse artigo, achei interessante bater alguns pontos aí que muita gente não conhece, né? Pensa que vitamina D só tem relação com o osso e não é, beleza? E é basicamente isso. Tentei enxugar o máximo aqui a informação do vídeo, compilar o máximo, né? A gente sabe, se fosse destrinchar o artigo todo, enfim, daria um vídeo aqui de provavelmente meia hora, 40 minutos falando tudo, e eu ia acabar me perdendo também nas informações, mas basicamente é isso, galera. Quem tiver mais algum comentário, curiosidade, discordâncias ou concordar com algo, enfim, né? Fiquem à vontade para comentar. A aba aí dos comentários é nossa, né? O canal aqui é nosso, é para ser uma comunidade aqui, é para ser a nossa turma, a nossa panelinha, beleza? Curte, compartilha, se inscreve, manda para alguém que tenha curiosidade de aprender, beleza? E já sabe, né? Se alguém perguntar, fala que aprendeu com o Zezé. Valeu, um abraço e tamo junto.